Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Estamos aqui para mais um dia, para começarmos a semana de primeira, no domingo, não na segunda, meditando aí na palavra de Deus. Vamos lembrar que o nosso propósito, você que está chegando agora, seja bem-vindo, nosso propósito consiste em 3 passos. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar por aquilo que é importante e também, meu irmão, tentar mudar. Vamos juntos, seguir nessa caminhada e, com a graça de Deus, terminar essa jornada lendo toda a Escritura. Tenho pedido a Deus para que me conceda aí vida e saúde, para que a gente não fale nem um dia sequer. Então vamos lá. Para a gente entender o capítulo 23, de Números, que é o capítulo de hoje, a gente precisa lembrar o que aconteceu no capítulo 22. Balaque, rei dos Moabitas, mandou chamar Balaão. Balaão era um homem de Deus. A estratégia de Balaque foi a seguinte: se ninguém pode com o povo de Deus, com o povo de Israel, porque Deus o abençoou, então a estratégia é tentar fazer com que o Deus de Israel fique contra o seu próprio povo. Como é que ele fez isso? Ele procurou um homem chamado Balaão. Balaão era filho de Beor, morava ali junto ao rio Eufrates, e ele manda trazer esse homem, prometendo ali presentes em troca de um favor. Ele deveria invocar imprecações, ou seja, amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, no primeiro momento, disse que não poderia fazer isso. Balaão diz: olha, eu não vou porque o povo é abençoado. Então Balaque manda uma comitiva maior, príncipes mais respeitados, que prometem presentes, e promete a Balaão que iria honrá-lo grandemente. E Balaão responde: olha como muita gente às vezes se engana, porque muita gente já julga achando que Balaão era alguém que era um impostor, não era um homem de Deus. Não, Balaão era um homem que se relacionava com Deus, Deus falava com ele e ele era obediente a Deus. Lá na frente nós vamos ver que ele vai tomar uma decisão ruim por causa da ganância. Até o vídeo de ontem eu coloquei o título que a ganância jumentifica. Nesse texto, no capítulo 22 especificamente, nós não vamos ter Balaão agindo dessa forma, porque ele está agindo sobre o mandato do Senhor, mas eu já aproveitei para pôr esse título, porque lá na frente, como revela o apóstolo Pedro na sua carta, ele nos diz, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, o seguinte, falando ali dos homens, ele diz assim: estes se desviaram e abandonaram o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Então a ganância fez com que esse homem trocasse aí o Senhor da verdade por honras humanas que são passageiras, que perdem seu significado, que são esquecidas, que não são perpétuas. Então preste atenção, Balaão então diz que nem se o rei Balaque oferecesse a casa dele inteira cheia de ouro e prata, ele iria. Só que o Senhor vem até ele e diz: olha, vai, mas você faça só o que eu falar. E no momento que ele vai, o anjo do Senhor, é interessante que Deus manda ele ir, mas coloca o anjo do Senhor no caminho para servir ali de adversário a Balaão. E por que ele faz isso? Porque ele queria lembrar Balaão quem ele era, para que Balaão tivesse temor. A jumenta, então, no primeiro momento se desvia, o anjo torna a aparecer com a espada desembainhada, a jumenta vai caminhando até chegar num lugar, depois de ter apanhado 2 vezes, ela chega num lugar onde ela não conseguia sair, era um caminho que não dava para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nos faz lembrar aí de como devemos obedecer a palavra de Deus. O Senhor vai dizer a Josué que ele não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas tomar cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito no livro da lei. Essa é a ordem para todos nós. Então ali o anjo do Senhor coloca Balaão nessa situação. A jumenta não tinha como sair, ela prende o pé ali de Balaão. Balaão desce e começa a espancar pela 3ª vez a jumenta. O Senhor faz a jumenta falar com Balaão, dizendo: olha, eu te servi a vida inteira e por que você está me espancando? Já é a 3ª vez que você me bate. E Balaão fala: olha, se eu tivesse uma espada aqui eu te matava. Então Balaão vê o anjo do Senhor, se prostra, fala para o anjo: olha, se pareceu mal, eu não sabia que você estava nesse caminho, se pareceu mal eu volto. Mas o anjo fala: não, segue, mas você vai tomar cuidado de falar tudo o que eu te disser. O anjo do Senhor não apareceu se contradizendo, porque vamos lembrar que o anjo do Senhor aí em letra maiúscula é o próprio Deus aparecendo. Então como é que Deus mandaria Balaão ir e Deus se colocaria como adversário a Balaão? Deus estaria se contradizendo? Não. Ele quis lembrar Balaão sobre a realidade espiritual que estava por trás ali daquele povo numeroso no deserto. Então Balaão, ao chegar ali, ele manda Balaque, aí nós já estamos no capítulo 23, manda Balaque construir 7 altares para oferecerem ali sacrifícios. Eram 7 novilhos e 7 carneiros. Vamos lembrar que o número 7 representa divindade, representa Deus, representa plenitude, representa perfeição. Portanto, era um sacrifício voltado ao Deus vivo e verdadeiro. E Balaão disse a Balaque: você fica perto do seu holocausto, que eu vou me encontrar com o Senhor e eu volto para dizer para você o que o Senhor disse. Então, encontrando Deus, Balaão falou: olha, Senhor, eu fiz o sacrifício, ofereci novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs na boca de Balaão as palavras. E ele disse: olha, vai lá, Balaque, e diz. Então a primeira bênção está aí a partir do versículo 6. E eu quero dizer para você isso. Balaão era um homem de Deus até aqui. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que tomar cuidado. Você pode, meu querido irmão, ser usado por Deus, mas você pode também abandonar o Senhor e ser usado pelo inimigo. Então você precisa tomar cuidado, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. E está ao nosso redor, também para nos corrigir, para também se colocar como adversário quando nós nos opormos à sua vontade. Nós precisamos andar em obediência
a vontade de Deus. E diz aqui que o Senhor colocou na boca de Balaão, e ele disse a Balaque sem medo algum, proferiu a seguinte profecia. Balaque me fez vir de Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente, me dizendo, vem amaldiçoar Jacó, vem denunciar Israel. E aí ele fala o seguinte, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Pois do cume, do alto das pedras vejo Israel, e contemplo o povo que habita, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Ou quem numerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja com ele. Aí Balaque falou, olha, peraí, Balaão, eu te trouxe aqui para você amaldiçoar, você veio, porque até então ele não sabia que o Senhor havia falado com ele. Mas Balaão já tinha deixado claro, olha, eu vou, mas eu vou fazer só o que o Senhor me disser. Mas ele não sabia, ele achava que Balaão iria ali ceder, e ele poderia então amaldiçoar. É claro que nessa altura Balaão não ia receber coisa nenhuma, nem ser honrado coisa nenhuma, estava correndo risco, porque ao invés de cumprir a vontade de Balaque, estava ali fazendo a vontade do Senhor. Então Balaão diz para ele, olha, porventura eu não vou ter cuidado de falar só o que o Senhor pôs na minha boca? Aí Balaque, ele diz assim, olha, você viu o povo numeroso, isso te impressionou, mas eu vou te levar num lugar, versículo 13, onde você vai ver só a parte mais próxima, você não vai ver todos, e ali você vai amaldiçoar. Então Balaque, ele tem a impressão que Balaão não amaldiçoou o povo, porque viu que o povo era numeroso demais e ficou com medo. Então ele leva Balaão para ver apenas uma parte. Então ele levou ali ao cume de Pisga, repetiu aquela cena, fez 7 altares, 7 sacrifícios, 7 novilhos e 7 cordeiros. E o Senhor pôs o seguinte na boca de Balaão. Vai lá e fala para Balaque o seguinte, a partir do versículo aí de número 18, 19, ele diz, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo, ô Balaque, você está achando que eu sou uma marionete? Você está achando que eu posso mudar porque eu decidi abençoar, agora alguém que me serve vem me pedir para que amaldiçoe? Você acha que eu posso mentir? Você acha que eu posso mudar de ideia e me arrepender? Ele diz, porventura tendo ele prometido, não fará? Tendo falado, não cumprirá? A gente precisa entender isso, irmãos. O Senhor é fiel a tudo aquilo que ele promete. O Senhor tem um compromisso com aquilo que ele prometeu. Ele zela e vela por cumprir a sua palavra. O Senhor não tem compromisso nenhum com as suas projeções, com os seus desejos, com aquilo que você intenciona, com as casas que você deseja construir longe do Senhor. Agora o Senhor tem total compromisso com aquilo que ele prometeu e te ordenou cumprir e fazer. Você pode andar em obediência ao Senhor, pode ter certeza, meu irmão. O Senhor será com você e você será abençoado, porque Ele é fiel em cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aqui diz, o Senhor manda Balaão dizer a Balaque, eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou e não posso revogar. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura de Israel. Irmãos, nós temos aqui apontando claramente para Cristo, porque a gente sabe que nessa caminhada, o que Israel mais fez foi pecar. Assim como eu e você, o que mais fazemos é errar. Mas ainda bem que Cristo, pelo seu sacrifício, nos purifica de todo pecado. Aqui já aponta para o sacrifício que o Senhor faria no lugar do seu povo. Por isso o Senhor não contemplou desventura de Israel. O Senhor está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito, as forças dele são como do boi selvagem. Contra Jacó, diz aí a palavra de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisa tem feito Deus? Eis que se levanta como leão e se ergue como leão, e não se deita até que devore a sua presa e beba sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. E aí Balaão disse, olha, eu não falei para você que tudo que o Senhor disser eu farei? Então, meu querido irmão, mais uma vez Balaque vai tentar. Diz o texto aí que ele leva em outro lugar, para que Balaão veja mais de perto. Talvez a intenção de Balaque era mostrar que os filhos de Deus não eram tão fiéis assim, levando ele para dar um zoom, vamos dizer assim, né, na linguagem moderna, levando Balaão a ver de pertinho os defeitos e as falhas do povo. Mas mais uma vez nós vamos ver amanhã que Balaão vai abençoar o povo. Eu quero fazer a aplicação aqui rapidinho na sua vida desse texto, meu querido irmão, para dizer o seguinte, que aquilo que é ordem de Deus, definição de Deus, o homem não pode mudar. A Bíblia nos diz, meu irmão, que nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Sabe quem pode mudar esse quadro? Ninguém. A Bíblia deixa claro que ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem potestades, angústias, tribulações, perigo, escassez, fome, nudez. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nos ama, meus irmãos. Cristo nos tomou em sua mão. E de maneira nenhuma ele diz, aquele que vem a mim de modo nenhum, eu lançarei fora. Então você é abençoado por Deus. Não pode ser amaldiçoado. Eu conheço cristãos que ficam com medo do diabo. É o diabo, meu irmão, tem que ter medo de você. Você não precisa ter medo dele, não. Você não pode brincar com o maligno. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não pode dar lugar ao diabo. Mas você não deve ter medo, meu irmão. Avançar. Avance. As portas do inferno não podem conter o avanço do reino de Deus. Avance em nome de Jesus. Sobre a sua vida, meu irmão, está essas bênçãos aqui. Não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale nenhuma feitiçaria, nada disso. Nada disso.
aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Preste atenção em cumprir a vontade de Deus. Até aqui, Balaão foi um homem usado por Deus. Você provavelmente é alguém usado por Deus, mas tome cuidado, vigie, porque você pode cair no erro de Balaão e amar o salário da injustiça. Nós vamos ver mais à frente qual vai ser o erro de Balaão. Vamos entender como ele vai ajudar a Balaque a afetar o povo de Israel. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, se coloque à disposição do Senhor e faça tudo o que o Senhor disser para você fazer. Ande em fidelidade com o Senhor e saiba, meu irmão, que aquilo que o Senhor abençoa jamais poderá ser amaldiçoado. A bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida, creia nisso. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz que você também é filho de Deus. Porque aquele que creu em Jesus, diz o Evangelho de João, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, você é abençoado. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar esse status. Nada, nem do presente, nem do futuro, como eu falei, e nenhum poder pode mudar o status que você tem, que é abençoado pelo Senhor. Amanhã nós continuamos, que Deus possa abençoar a sua vida e que você cresça cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Um grande beijo e até mais.